Vem comigo, nação, vamos agora dar uma olhadinha no placar aberto sobre essa decisão do BH. Precisa ser resolvido o quanto antes, ainda bem, foi agendado. E vamos ver aqui os detalhes. Créditos de imagem, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho, dá aquela força com like, beleza? Eu agradeço. Tem também Matheus Gonçalves, vendido para o Al-Ahly. Ô, Raíza, me conta um negócio aí, Raíza. Bruno Henrique com julgamento marcado, como é que é isso aí? Não é STJD, né, Raíza? Ainda. Julgamento marcado do Bruno Henrique, STJD. Não, é STJ. STJ. Não é o do não é o esfera desportiva. Não é a esfera desportiva. As pessoas estão confundindo. É STJ. Sim. É o que vai julgar o recurso, não é da questão lá de Brasília? Não. É o STJD, dia 4 de setembro, às 10 horas da manhã, né? Já está marcado, 4 de setembro. O de Brasília é no dia 2 de setembro, que aí é outra coisa. Então tem os dois que estão marcados. Vão ter os dois. Os dois já estão marcados. O de Brasília é no dia 2 e o do STJD é no dia 4 de setembro, às 10 da manhã, tá? Aí vai ser o julgamento do Bruno Henrique. Vamos ver o que vai acontecer aí nesse... vai ser o início de setembro bem decisivo para o Bruno Henrique. Qual a diferença dos dois, Raíza? Desculpa a ignorância. Você sabe me dizer? O STJD é a esfera desportiva, tá? Sim. O STJ é a esfera civil, né? Como se fala, normal, exatamente. Mas os processos são diferentes, em que eu não entendi em relação ao processo. A diferença do processo do dia 2 e do dia 4. É um recurso que ele fez, né? O Bruno Henrique pediu. O do dia 2 é um recurso que ele pediu. Tá? Entendi. O do dia 4, aí é o julgamento dele mesmo, né? Exatamente, na esfera desportiva. Então, o do dia 2 em Brasília foi um recurso que a defesa... Então já tem dois marcados, é isso? Dia 2 e dia 4. Já tem dois marcados. Do STJ, basicamente, para a gente ser bem simplificar a coisa aqui, o STJ vai julgar o CPF, né? A pessoa física, Bruno Henrique, ele pode ser condenado ou não na esfera civil, né? E pagar, né? Da forma que tiver que pagar, ou não, se for absolvido, como pessoa física, Bruno Henrique, né? Como qualquer cidadão. Né? E o STJD vai julgá-lo na esfera desportiva e aí vai definir se há ou não, né? Condenação para efeitos esportivos, se ele vai ser suspenso ou não será suspenso, se vai ser absolvido, se vai ter que pagar multa, banido, né, para poder jogar, se vai ser banido ou não, enfim, são dois julgamentos que parecem quase a mesma coisa, mas não são. Fala, Raíza. Só para ficar claro para o pessoal, né, a defesa do Bruno Henrique entrou com um recurso pedindo anulação do processo dele no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Aquele lá de Brasília. Esse é o que vai acontecer no dia 2, tá? Vai ter o julgamento desse recurso da defesa dele. E aí, o do dia 4, que foi marcado também há pouco, o STJD, né, que é a esfera desportiva, anunciou agora há poucos minutos o julgamento que está marcado para o dia 4, às 10 da manhã, tá? Quais são as chances dele ser absolvido, hein? Porque eu acho que a questão ali envolvendo... Eu acho que mal ou bem, tá? Posso estar enganado, posso estar falando uma bobagem aqui, mas é uma percepção minha. Eu acho que mal ou bem a absolvição do Lucas Paquetá no exterior, embora seja outra questão, claro, é outro julgamento, são outros fatos, mas há paralelos entre os casos, né? Entre o Lucas Paquetá e o que está sendo investigado agora sobre o Bruno Henrique. A absolvição do Lucas Paquetá. O Luiz Henrique já foi absolvido também? O Luiz Henrique também. Então, pois é. Até para a seleção. Está na seleção, os dois estão na seleção. A questão do Luiz Henrique, do Lucas Paquetá, que acabaram de uma forma ou de outra sendo inocentados, eu tenho a impressão que pode ter algum tipo de influência nos julgamentos daqui, pode até ser usado mal ou bem como jurisprudência, embora seja em esferas fora do Brasil, né? Mas vai ser utilizado como exemplo, falta de prova. Mas eu acho que, por exemplo, o julgamento do STJD é no dia 4, correto? Esse julgamento do STJ, foi o que eu falei no meu vídeo até no meu canal, o julgamento do STJ no dia 2, eu não sabia da marcação do STJD, saiu agora alguns minutos atrás, que é pro dia 4, eu sabia do STJ. E aí eu já falava, já prevendo que ia ser marcado a do STJD, eu só não tinha data ainda quando eu gravei, eu já imaginava que o STJ, de acordo com o que acontecesse, se por acaso julgar improcedente o recurso
e o negócio aí caminhar para ficar favorável ao Bruno Henrique, a chance também no STJD eles terem inocentado ou arquivado é grande, porque estava arquivado e foi desarquivado. Sim. Não sei se vocês lembram disso. O processo já tinha sido arquivado no STJD, foi desarquivado com tudo que saiu, com Fantástico, com investigação e tudo mais. Você vê aquelas trocas de mensagens. Trocas de mensagens e tal. E, inclusive aqui, a gente tem aqui, olha só, vou trazer aqui a informação que saiu no UOL agora. Dia 4 de setembro, STJD... Tá? Ele foi denunciado nos artigos 243 do CBJD e 243A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Além dele, o STJ vai julgar também Vander Nunes, irmão do atacante, STJD, tá, gente? Não estou falando do STJ de Brasília, STJD. E outros que nas investigações apareceram como apostadores do caso. Claudinei Mosquete Bassan, Andril Salles Nascimento e Douglas Ribeiro Bassan. Eu encaminhei para o grupo aí o comunicado, né, o que o STJD publicou, e é exatamente isso, os denunciados, né, e coloca lá o Bruno Henrique, o Wagner Nunes Pinto Júnior, é Wagner, né, tá escrito Wagner no processo aqui do STJD, o Claudinei, o Andril, o Douglas Ribeiro também, né, são todos os nomes que serão, e aí eles são colocados como atleta amador. Tanto o Wagner, quanto o Claudinei, quanto o Andril e quanto o Douglas, eles estão constando no STJD como atletas amadores, né? E aí o Bruno Henrique nominado atleta do Flamengo, enfim, do Clube de Regatas do Flamengo. E vamos ver o que vai acontecer. O Ilan estava falando sobre a questão do Lucas Paquetá, mas assim, eu acho que aqui no nosso âmbito nacional a gente tem alguns exemplos, né? O Aleph Manga, por exemplo, é um exemplo. Recentemente, a gente teve até... Esqueci o nome, o Garoni vai lembrar. Ele estava pedindo para ser colocado para jogar novamente, porque o pai dele estava... O Catatal, exatamente. O Vitor Mendes, que foi zagueiro do Fluminense, também ficou suspenso mais de um ano. O Moraes Júnior está jogando agora pelo Goiás, era do... lá de Goiás também, era da Aparecidense, era da Atlético Goianiense, Aparecidense. Moraes Júnior tá no Goiás, agora já voltou a jogar, tá até jogando bem. Alguns jogadores, verdade, né? Verdade. Teve um zagueiro, o Bauerman, foi Bauerman? Que era do Santos? Bauerman também. Ele mesmo. Mas eu acho que assim, teve um boom disso no início, e como foi um monte de gente pego aqui naquele primeiro, eu acho que foi, assim, a sensação que eu tenho, tá? A gente vai ver em relação... mas teve aquele boom e teve meio que uma punição geral para talvez servir como exemplo, para você tentar, de uma certa maneira, afastar e neutralizar, para isso não virar realmente algo que vai entrando dentro do meio do futebol, para que, olha, se fizer, cara, 1 ano fora, 2 anos fora, o outro tá banido, vai ter punição. No caso do Bruno Henrique, é ele sozinho, né? Assim, não é aquele boom. Eu acho que já teve isso, aí depende muito das provas, então não vou nem entrar no mérito realmente das provas que tem ali, o que tem, o que não tem, mas eu acho que talvez agora seja algo que, como você falou, o caso do Paquetá lá fora, e lá fora é muito mais forte, hein? Lá fora o pessoal faz uma limpa. Você consegue ver o advogado do Flamengo no julgamento do dia 2 do dia 4 sem mencionar isso? Eu acho impossível que não vão mencionar. Eu acho que vai ser citado, vai ser usado como jurisprudente. Se vai ser acatado, se isso vai ser suficiente para absolver o Bruno Henrique, claro, a gente não é advogado e a gente não tem acesso aos autos ou às provas de uma forma mais clara. Não sei se será suficiente, mas que o Flamengo vai utilizar isso. E que eu acho, aí é uma opinião minha, tá? Eu acho que isso aí pode ter influência no julgamento, eu acho que terá. Porque é normal, né? Que uma jurisprudência, que uma decisão tomada, ainda que seja em outro tribunal, em outra corte, em outro país, é normal que de alguma forma ela influencie né, em decisões futuras. Isso aí é próprio do direito, dos julgamentos, né? E assim, independente do que vai acontecer com o Bruno Henrique, qual vai ser a punição, se ele vai receber uma punição, eu acho importante isso ganhar destaque, porque serve para você inibir também. A gente está vendo agora, a gente viu o caso do Gabriel Bahia, que ainda não foi julgado nada, mas está sendo investigado e acabou de ser contratado pelo Botafogo. É importante que esse tema seja sempre tocado no assunto o tempo todo, exatamente para reforçar, para que os jogadores compreendam que, olha, tem punição, estão de olho, estão investigando, porque, assim, o Bruno Henrique é um cara que não precisa, assim como o Paquetá, os caras são jogadores do mais alto nível e têm uma renda muito alta. E nem tô julgando o mérito se fizeram alguma coisa ou se não fizeram. Mas quando você olha para pessoal de 3ª divisão, 4ª divisão, jogador que só joga estadual, para eles é muito tentador.
E muitas vezes você acaba com a carreira do jogador desse. A gente falou do Catatal aqui. O Catatal, cara, ele era flanelinha na beira da praia. Ele do pai até os 16, 17 anos de idade. O moleque mal fez base. E aí ele consegue um pequeno destaque, se envolve ali e acaba a carreira dele. Nem que acaba a carreira dele, acaba a vida dele. Porque ele estava começando a mudar a vida do pai dele. E a realidade do futebol é essa. Você tem 98% das pessoas, não é mudar a vida para jogar no Real Madrid. É mudar a vida do, cara, eu sou flanelinha, tô aqui num emprego que você não tem carteira assinada, não tem nada, para de repente você dar uma casa pro pai. Família, exatamente. Tudo, e às vezes desde cedo, tá? Às vezes com 14, 15 anos já tem a dependência, o pai já tá largando emprego para investir no filho, achando 5 mil reais por mês, banca a família inteira. Sim, exatamente. Aí fecha ali um contratinho, ganha 100 mil, 200 mil de luvas, quita ali a casa do pai. Cara, isso muda a vida. E aí aparece alguma coisa, uma proposta de 30, 40, 50, pro cara é muita coisa. Eu conheço garoto na base que tem, além do salário do clube, tem acordo com... empresário? Não, tem um empresário. Não, tem empresário que... Tem empresário que dá um dinheiro por mês para no futuro poder... Então ele recebe aquilo, mas não, outras coisas. Eu conheço um que tinha patrocínio já pensando no futuro dele, ele recebia... Ele falava no Instagram dele, menino, de carne, de patrocinador de carne. É mesmo? Carne, plano de saúde, dental... Então, já conseguia para a família dele inteira plano de saúde dental, porque ele botava no... Então, esses jogadores, jovens ainda, cara, sustentam muita gente. Não digo que todos vão ter isso. Tá? Não, claro. Não, então, e é tentador, né? Você tá ali, você tá começando, você tá com um salário ainda muito pequeno de base, então é importante que esse tema seja constantemente debatido, que independente de punição ou não pro Bruno Henrique, aí é uma questão da justiça, que isso seja algo de conscientização. Acho que isso é fundamental, né? Pra você cuidar da base, e não só da base, de quem tá em divisões inferiores também, porque, cara, você acaba com a carreira de uma pessoa, acaba com a vida, com a família, enfim. E é importante uma informação que a Raíza trouxe aqui há um tempo atrás, que eu até no dia eu fiquei sem graça, falei assim, pô, cara, mas ele de repente não sabia, né? De repente ele não sabia que ele podia comentar sobre isso com a família, e a Raíza trouxe uma informação importante. Até hoje eu acho importante eu falar que ela estava muito bem informada sobre isso. Que eles tiveram, como é que foi, Raíza? Palestras, né? Lá no Ninho do Urubu, né? Isso, exatamente. Eles tiveram palestras no Ninho do Urubu pouco tempo antes de acontecer tudo o que aconteceu, né, em relação ao Bruno Henrique, não de estourar o caso do tal cartão e etc. Eles receberam no Ninho do Urubu palestras sobre o assunto, sobre essa questão do que pode, do que não pode, do que é considerado manipulação, enfim. Então, assim, eles estavam bem instruídos, o clube tomou essa iniciativa e deixou os jogadores bem instruídos em relação a isso. Bom, vamos deixar então que a justiça resolva, né? STJ, STJD. Ninguém tá aqui para condenar, para pré-condenar o Bruno Henrique. Eu, inclusive, sou fã do Bruno Henrique. Muito. Mas também não estamos aqui para passar pano, né? Foi figura importante na classificação do Flamengo na Libertadores, foi muito bem. Mas que a justiça seja feita, seja para absolvê-lo, seja para condená-lo, né? Que a justiça seja feita e, se for o caso... Se for culpado, tem que ser claro, punido. Que ele pague pelo erro dele, se de fato, né? Ou pelo crime dele, se isso de fato for a conclusão dos inquéritos. Matheus Gonçalves, hein, Papa? Como é que tá essa situação? Foi embora? A situação do Matheus Gonçalves foi uma notícia trazida em primeira mão pelo Léo Dias Esporte. Eles trouxeram que o jogador estava sendo vendido, já trouxeram, né, a notícia já sacramentada mesmo, sendo vendido pro Al-Ahly, né, que é o time que é o campeão da Champions Asiática nesse momento. Atual campeão, e o valor cara, é o que eu falo, às vezes você ter pressa para negociar, querer negociar, às vezes no mercado nacional, um jogador que tinha um valor de mercado até considerado alto, você consegue valor maior pouco tempo depois. O melhor negócio que o Flamengo poderia ter feito realmente não vender o Matheus Gonçalves pro Cruzeiro. Você reforçar um time que tá brigando por título com você, que tá lá em cima na tabela também, brigando com Palmeiras e Flamengo, que tá em outras competições, e queria trazer um jogador que sabe que tem potencial, mas que hoje no Flamengo não tem espaço. Por quê? Porque o Flamengo tá com um elenco fortíssimo, mas é um jogador que tá olha, eu costumo dizer, é um nível assim, ó, muito bom jogador, é muito bom jogador. É jovem, inexperiente, mas é muito bom jogador. E o nível, a diferença de um jogador top para um jogador como esse, que ainda precisa ganhar experiência, é pouco. É óbvio que ele vai ter momentos de questão só de tempo, oscilação e tudo mais, mas, cara, o Flamengo ia reforçar muito o Cruzeiro por 3,5 milhões de euros.
o Flamengo, com a pressão da torcida, eu fui um dos que criticou, falei, não tem que vender isso, não tem que fazer essa venda, achei errado, valor baixo, é um jogador promissor. Falei, inclusive, conheço gente do staff dele, falei, olha, acho que o Matheus tem que parar com esse negócio de ficar postando em diretinha, ele tem que ir lá e fazer a parte dele no sub-20, fazer a parte dele no profissional. Aí ele foi, cara, eu comentei com o pessoal do staff dele, ele foi no jogo seguinte, ele foi lá na zona mista e pediu desculpa. Não, eu lembro disso. Então, eu acho que ele precisa, eu falei, tem que amadurecer, as oportunidades vão vir, e agora chegou a proposta do Al Ahly, aceitou, está sendo vendido aí por 8 milhões de euros. Eu não sei se a Raíza tem alguma informação extra, eu até posso chamar o pessoal do staff aqui. 100%, 8 milhões? Eu vou perguntar aqui agora pro pessoal do staff. 100%, me falaram que é 100%. Ó, eu acho pouco. Tô acostumado com venda ruim, tá? Acho baixo. Pro que eu enxergo de talento no Matheus Gonçalves. Tudo bem que ele não tem espaço no Flamengo hoje, mas é porque o Flamengo montou a seleção, né? Então não tem espaço. Mas o moleque eu achei muito, mais cara. interessante a venda. Tem o quê? 18 anos? 19? Não. Cara, eu não duvido o Matheus voltar em pouco tempo, tá? A gente pode pegar o exemplo do Alexander. O Alexander, que inclusive foi negociado pelo Fluminense com o próprio Al Ahly, né? E volta em pouco tempo. Foi quanto foi o Alexander, o Raíza, o Fluminense? O Alexander, foi tipo um ano que ele ficou, tá? Ele foi negociado durante o ano passado. Exatamente. Eu acho que foi 7 milhões de euros. Pois é, pra ter uma ideia. Foi 7 mais 1,5 milhão em metas. Tudo bem, a diferença entre o Alexander e o Matheus é que o Alexander era titular no Fluminense. Não era 100% titular, mas era titular. Já era mais testado. E o Matheus é praticamente não utilizado no Flamengo atualmente, mas jogador por jogador, escolhe um dos dois pro teu time, eu escolho o Matheus Gonçalves. Acho muito mais talentoso que o Alexander e é um jogador mais de frente, né? É um meio atacante o Matheus Gonçalves, né? Eu acho pouco, tá? É fazedor de gol, o Alexander é um volante. Então, ele tinha mais quanto tempo de contrato? Eu acho pouco. Se botar que o Alexander foi vendido mais ou menos por esse mesmo valor, se foram 7 ou 8 e tal, sei não, e se o Flamengo vende pro Cruzeiro por 3,5, eu não tenho a menor dúvida que o Cruzeiro ia pegar por 3,5 e revender por 8 logo depois. O Flamengo ia reforçar o Cruzeiro tecnicamente e financeiramente, porque assim... Eu acho que ia vender mais. Ele ia jogar no Cruzeiro, ia despontar no Cruzeiro, porque ele é bom jogador. O Cruzeiro ia vender ele por 15, 20 logo depois. O Flamengo ia ter direito a uma parte. Seria um risco, eu falo assim, ainda que vendesse por 8. 8 é o momento do Matheus agora recebendo uma proposta como essa. Mas acho que o Flamengo... Esses clubes da Arábia Saudita, só para acrescentar o debate... eles estão contratando esses jogadores mais jovens porque eles têm o limite de estrangeiros e aí eles abriram que os clubes podem ter até 3 jogadores abaixo dos 21 anos que não entra nessa cota de estrangeiros. Então os clubes estão aumentando a contratação desses jogadores sub-21, digamos assim. Mas ao mesmo tempo eles não têm muita paciência com esses jogadores. Então se não dá um retorno rápido, eles se olha o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo deu um baita de um retorno. Ele deu um baita de um retorno para eles. E mesmo assim, eles não querem inscrever ele porque ele subiu a idade, não é mais sub-21. Né? E aí eles contrataram o Darwin Nunes, enfim, aí não querem inscrever o Marcos Leonardo. Então, assim, eu não duvido o Matheus Gonçalves voltar em pouco tempo, hein? Ele é um meio atacante, né? Ou ele é um ponta, né? É meio atacante. O Isaac do Fluminense, que foi menos testado que o Matheus Gonçalves chegou a jogar no time de cima. Mas acho que não volta pro Flamengo, não. E fez um gol espetacular, né? Fez o gol mais bonito do ano lá no Campeonato Carioca, o Matheus Gonçalves. O Isaac foi menos testado. Acabou de ser vendido agora por 10, 12 milhões de euros, né? O Isaac do Fluminense. Foi esse valor. E é um jogador, assim, que realmente ainda não vingou, não chegou a vingar no time de cima. O Matheus não tem espaço pra ele. Mas já o Isaac tem 18, mas fez partidas excelentes no time de cima, tem 18 anos. Mas então, o Cruzeiro ia pegar, era 60%, né, Raíza? Que o Cruzeiro ia pegar 3 milhões e meio, não era? Acho que era 60. Era 50 ou 60. De qualquer forma... Não, o Flamengo... Não, aí o Flamengo, se ele fosse vendido depois, o Flamengo ia ganhar um dinheirinho. Eu acho que o melhor negócio, tá, dos dois que o Flamengo tá fazendo, o do Matheus Gonçalves e o Lohan, é o negócio do Lohan. Porque são 500 mil euros de empréstimo, 4 milhões de euros de obrigação de compra, são 4 milhões e meio no total, o negócio. E o Flamengo pro Pisa, ainda, né? o Flamengo pro Pisa da Itália. E o Flamengo ainda tem 50%. Ou seja... É um jogador avaliado em 10 milhões ali. Aí vamos dizer que ele seja vendido depois por 15 milhões. Ele evolui, vitrine boa, tal, 15 milhões.
O Flamengo recebe 7,5 mais 4,5, são 12 milhões de euros. É mais do que o Matheus. Eu acho que tem um pouco do olhar também pro garoto, assim, porque eu acho que dificilmente esses garotos vão ter oportunidade no elenco do Flamengo. Então, de uma certa maneira, você vai matando a carreira do garoto, porque ele vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, fazendo 10, 15 jogos pingado ali, entrando 15, 20 minutos. Pode ser, assim, acho que seria legal você ter uma visão do Felipe Luiz, de alguém da diretoria, falando sobre isso, porque como negócio, realmente não é o melhor negócio. Você olhar os valores, você liberar um jogador com potencial muito grande, que já tem jogado muito bem, mas você olha para o elenco do Flamengo e esse cara vai entrar onde? Ele vai ganhar a condição de que, assim, ele pode até entrar num jogo ou outro, mas... Ele vai jogar 90 minutos. Você para pra pensar, você vai ganhar com o Lohan, vamos dizer que você chegue a ganhar 12 milhões no total de euros, mais 8 do Matheus, 20, tá? O que você contava ganhar com 1, você está ganhando com 2. Mas em compensação, você joga pro mercado 2 jogadores que, se forem muito bem, você vai estar ganhando sempre um dispositivo de solidariedade e mais uma porcentagem ali. Você vai continuar. Cara, você imagina você no decorrer de 50 anos, você com quantos dispositivos de solidariedade você fez, quantos jogadores você... O Vasco faz dinheiro constantemente com o Douglas Luiz, o Vasco embolsou milhões. Mais do que o dispositivo de solidariedade, né, é o quanto o clube fica, ou uma porcentagem, ou o valor de uma futura venda. Por exemplo, o Matheus França, se você for comparar com o Matheus Gonçalves, a venda do Matheus França foi infinitamente melhor. Praticamente o dobro, 20 milhões de euros, mais 5 de bônus, né? E ele já acabou voltando aqui pro futebol brasileiro. Quem joga mais, Raíssa? De qualidade, bola no pé? O Matheus Gonçalves. Eu também acho. De qualidade, bola no pé. Matheus Gonçalves. Só que o Matheus nenhum vingou ainda. Nenhum deles vingou ainda. Tudo bem, mas estamos falando do potencial de cada um, né? Do que a gente já viu do que os caras jogam. Eu acho que o Matheus joga mais do que o Matheus. Você viu o Lázaro, que voltou pro Palmeiras e não deu em nada? O Lázaro, sim. Que é da mesma geração do Matheus França. Mesma geração. E era muito bem cotado. São riscos, né? Garoto nessa idade, você tem sempre o risco ali dele não vingar o que você imaginava. Não, mas eu tô te dando um exemplo, porque o Lázaro era muito bem cotado, tipo o Matheus Gonçalves. O Robinho do Vasco era o Lucas Santos. Chegou a ser destaque da Copinha, era o segundo melhor jogador da Copinha, perdeu pro Antony. O Antony do São Paulo foi negociado para fora, milhões. O Lucas Santos não consegue vingar nem em Série B. Então, o Matheus Gonçalves perdeu algumas vendas ali. Sobre o negócio de vingar ou não vingar, o Matheus Gonçalves já fez jogos ruins pelo Flamengo, muito ruins. Eu não acho. Ou muitos jogos. Eu não acho. Só que ainda não é um jogador que você diga assim, é um titular, é um jogador para concorrência grande, né? Concorrência grande. Ele não tá entre os 20 primeiros ali. Não tem minutagem. Não tem minutagem. É o caso do Isaac lá no Fluminense. Então, o cara não vingou. Não, ele não joga. Joga pouco. Mas acho que a questão do Matheus Gonçalves talvez seja até tática. O próprio Felipe Luiz já falou sobre isso, né? Porque acho que ele tem muita qualidade com a bola nos pés, é muito bom driblador, é um moleque muito inteligente com a bola, mas talvez seja esse jogador que talvez até lá fora não vai conseguir ter tanto destaque, porque ele vai ter uma cobrança tática em cima dele. Sem a bola, né? Que talvez ele não vai entregar. Então também é isso. Às vezes você fica segurando, talvez pro mercado brasileiro. Transição, né? Exatamente. Então, como é que vai ser o amadurecimento desse jogador? Nem sempre vai funcionar. E às vezes para amadurecer precisa jogar. Vai jogar no Flamengo? Não foi dele que o Felipe falou aquela vez, não foi? Foi, que deu indireta, né, e tal. Chamou ele de anárquico. Fala, Joãozinho. Aos poucos estão saindo, que o Felipe não gostava. Alcaraz, Lohan, Matheus, todos esses que o Felipe pisava em ovos, que o Felipe, né? O Pedro acabou se resolvendo com o Felipe. Mas o Pedro ele tem que ver. Que outro patamar, né? Já tá em outro estágio. Mas enfim, do Fluminense, o Canedo pedindo ele na Copa do Mundo. Isso é brincadeira. Isso é realmente assim, não tem. Mas eu tenho falado sempre aqui. O Pedro em campo é outra conversa. O Canedo falou? Não vi, não. O Caio Jorge tem que comer muito tropeiro pra. Caio Jorge é bom também. Não, mas em relação ao Pedro, tem que comer muito tropeiro. Você concorda, não? Mas uma dupla de ataque muito ali. Bom o Caio Jorge, mas o Pedro já disse aqui, o Pedro falar os dois juntos em boas condições, fisicamente juntos, por que não? Lá fora todo mundo já voltou a jogar com dupla de ataque. Aqui no Brasil que a gente continua. Palmeiras também, Vitor, ai que facular. Botafogo de vez em quando tem jogado, até quando tava com o Igor Jesus, chegou a jogar em alguns momentos assim. Lá fora todo mundo voltando a jogar com 2 atacantes. Pedro bem, amigo, não tem outro 9 para ano que vem. Na minha opinião, não tem. Agora tem que ver como é que ele vai chegar lá, né? E ele teve lesões sérias durante a carreira, né? Vamos torcer para que ele não tenha nada. Ele tem que chegar bem até 2026. E pra gente fechar a Flá TV,
o Karabag lá a informação que chega de portais lá do Azerbaijão e tudo mais, não sei a credibilidade, nunca li notícia do Azerbaijão, mas o que chega, né, não posso gravar. O pessoal do Flamengo diz que não chegou nada, tá? Eu perguntei, não chegou nada, mas estão esperando propostas pelo Michael e pelo Juninho. É isso aí, galera. Ó, esse Matheus Gonçalves, o Flamengo fez bem vender, cara. Vocês viram o jogo na final contra o Barcelona? Ele deixou um pouco a desejar, sim, com certeza. Ele e o Lohan fizeram o primeiro gol. Cara, mas tinha uma hora que ele pagava aquela de craque do time, o time levando pressão e ele lá na frente parado. Pô, cara, ele tá começando a carreira, tem que se doar 100%, conquistar, consolidar a carreira pra depois fazer o que faz. Tu acha que ele não tá jogando com o Felipe Luiz? Por quê? E antes mesmo de chegar todos esses jogadores grandes aí que chegou, ele não estava jogando direto no time do Felipe Luiz. Alguma coisa tem. O problema é que o Flamengo é grande demais, expõe esses caras, esses pré-jogadores, esses jogadores iniciantes, fica com o ego lá em cima. E aí isso atrapalha a formação, porque praticamente ele está em formação ainda. Ele tem que crescer muito. É por isso que sai daqui, bate lá e volta. Tem o BH também, né? O BH... Cara, a gente precisa resolver isso o quanto antes. Ainda bem que foi agendado, foi marcado essas audiências, julgamento. Porque imagina, isso ainda fica na cabeça dele, com certeza. Isso influencia no jogo. Querendo ou não, influencia sim, porque o cara é um ser humano. Independente se ele é culpado ou não, precisa resolver isso aí logo. Tá certo. É o que a gente precisa. É o que o Flamengo precisa. Beleza? Mas o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, vamos hypar, vamos interagir. Da minha parte, recíproco. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.